Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e hoje tenho comigo um par de apaixonados pelo Reino Unido, que comigo fica já um trio, e vamos falar precisamente sobre a situação política nesse país. São eles a Francisca Ferreira Marques, correspondente do Expresso em Londres. Olá, Francisca. Olá. E o Miguel Baumgartner, comentador político, colunista do Expresso e também um residente durante longos anos no Reino Unido. Olá, Dos Pedro. 8 aos 26, eu não estou em erro. Isso, com algumas interrupções. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim e sem mais demoras vamos falar do que aqui nos traz. Estamos a gravar na sexta-feira, 27 de fevereiro, um dia depois de uma eleição intercalar para o Parlamento do Reino Unido, uma eleição para substituir um deputado trabalhista que se demitiu depois de ter andado a insultar pessoas em várias redes sociais. E o importante não é ele, é a sua substituição. Porquê? Porque o Partido Trabalhista, o Labour, que governa o Reino Unido com uma gigante maioria absoluta conquistada há ano e meio, perdeu clamorosamente esta eleição. Ficou em terceiro lugar a sua candidata, atrás da candidata dos Verdes, que será a próxima deputada pelo Círculo Eleitoral de Gorton e Denton, na região metropolitana de Manchester, e atrás também do Reform UK, o partido da direita radical e eurocética liderado por Nigel Farage. Ora, e as eleições intercalares no Reino Unido, as by-elections, como eles lhe chamam, são sempre momentos propícios ao protesto e de maneira nenhuma refletem os resultados nacionais de uma eleição legislativa em tempo normal. No entanto, dão sinais políticos. E os sinais políticos desta são, obviamente, uma reafirmação do descontentamento popular com a governação do primeiro-ministro Keir Starmer, e também um certo clima de antissistema, porque não é a oposição tradicional que capitaliza, o Partido Conservador e o Partido Liberal Democrata, que são, com o Labour faziam os três grandes partidos britânicos até há pouco tempo, ficam em quarto e quinto, com votações aliás semelhantes às de pequenos partidos, incluindo partidos satíricos, e quem realmente está em primeiro e segundo são outros partidos que nunca governaram o país, por exemplo. Portanto, neste caso, os Verdes, que têm um discurso assumidamente à esquerda, com uma grande aposta no tema da defesa da Palestina e protesto em relação ao aumento do custo de vida, e por outro lado o Reform, que faz o discurso anti-muçulmano. É preciso dizer que neste círculo eleitoral mais de 30% da população é muçulmana e que, portanto, explora os temas da imigração e mantém o anti-europeísmo que os levou a ganhar há 10 anos o referendo do Brexit. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Vou começar por perguntar aos meus distintos convidados se isto significa que Keir Starmer não conseguirá manter-se como primeiro-ministro até ao final desta legislatura, que é algures a meio de 2029, portanto ainda há 3 anos pela frente. Francisca, o que te parece? Eu acho que não há dúvidas que o desgaste de Keir Starmer foi exponencial, pouco tempo depois de ele ter ganhado a maioria que falavas, que uma maioria muito vasta no Parlamento. Muito rapidamente a desilusão com a sua eleição começou. Eu acho que é difícil imaginar um cenário em que Keir Starmer volta a ser o candidato trabalhista em 2029. Acho que a questão central é quem é que o pode substituir, tendo em conta o sistema parlamentar do Reino Unido. Isso é o cenário mais provável, que mesmo que o Keir Starmer caia, alguém dentro do partido vai substituir, e eu acho que ele está a beneficiar deste momento de não haver um candidato para o substituir que seja uma figura unânime e credível que una o partido em seu redor. Eu acho que há uma grande possibilidade de ele não sobreviver às eleições locais de maio. É o próximo
ato eleitoral que o vai pôr à prova. No dia 7 de maio e para ver se mau resultado para o Labour outra vez. Não é? E esta eleição intercalar que hoje aqui falamos é um pronúncio disso. E eu acho que, sobretudo, o problema das eleições locais, e como dizias no início, eu acho que é importante analisarmos, claro, estes resultados históricos e que hoje é tudo o que se fala no comentário político no Reino Unido, mas eu acho que é importante percebermos que as eleições locais são especialmente propícias às pessoas votarem com mais liberdade e com mais voto de protesto. E, portanto, eu não acho, por exemplo, o resultado de hoje com o Partido dos Verdes, em que Zenk Palansky é a cara dos verdes, eu não acho que a vasta maioria do país acho que ele seja um bom ocupante de Downing Street. Não é isso que eu acho que este resultado quer dizer, e por isso eu acho que as pessoas, quando votam numa eleição geral, como seria a 2029, é uma postura diferente com que vão para as urnas. Mas acho que nas eleições locais é bem possível que as pessoas pensem: eu estou a eleger para aqui, eu estou preocupado com os meus problemas locais. E acho que o resultado de que hoje aqui falamos é muito espelho disso. As pessoas estão descontentes e acho que tanto o resultado do Reform como dos Verdes demonstram que os dois partidos identificaram bem os problemas. Em muitos casos têm soluções diametralmente opostas, mas sentem que pelo menos esses dois partidos estão a encontrar os mesmos problemas que as pessoas sentem e que os trabalhistas, se calhar, ou estão a evitá-los totalmente ou até que as soluções que apresentam não resultam. Miguel, será que as eleições de 7 de maio para várias autarquias vão ser o dobro afinados do Primeiro-Ministro Starmer? Será que o Labour se mexe para o substituir ainda antes do fim da legislatura? Pedro, eu acho que este Starmer já é um dead man walking, ou seja, politicamente está mesmo, digamos assim, na reta final da sua carreira política. E parece-me a mim que o que se passou ontem é um caso que, apesar de ser isolado e apesar de, se nós olharmos para aquilo que são as estatísticas, não tinha acontecido. Em 100 anos é a 18ª vez que um partido vem de terceiro lugar para primeiro lugar. Nós não estávamos à espera que um partido que só tem 4 deputados em Westminster pudesse chegar nesta eleição. Nunca tinham ganho uma intercalar. Que nunca tinham ganho uma intercalar numa eleição em que portanto, esta eleição nos últimos 100 anos foi sempre ganha pelo Labour. O Labour teve uma diferença para o segundo classificado de mais de 13 mil votos na última eleição e era digamos assim, um seat, como eles falam, que era seguro. E o que nós vimos, e a Francisca disse bem, é uma questão do protesto. Mas este protesto tem um grande problema. É que, quando Keir Starmer foi eleito, com uma vasta maioria, que conseguiu chegar ao mesmo nível das maiorias de Tony Blair nos anos 90 e no princípio dos anos 2000, com 411 deputados, veio trazer uma ideia de duas coisas. Primeiro, que a população estava super cansada daquilo que era o Partido Conservador, claro, e aquilo que foi 14 anos do 14 anos desastrosos que trouxeram o Brexit. Depois também ele mudou completamente ideologicamente a posição do Labour, que vinha do Corbyn. Portanto, o Corbyn tinha uma posição muito mais à esquerda, levou o Partido Trabalhista muito mais à esquerda e também por essa razão teve os desaires eleitorais, e ele trouxe-o mais ao centro, voltou a central, não ao estilo do New Labour de Tony Blair, mas voltou a trazê-lo. Mas depois cometeu um erro, que foi, não só trouxe figuras que estavam ligadas àquilo que foram os anos de Tony Blair e de Gordon Brown, um deles foi a Peter Mandelson, contra todas as opiniões e sugestões. De sempre. Exatamente. E depois teve uma coisa que é, apesar dele ter uma agenda reformista, que era isso que se esperava dele, ter uma agenda reformista, sim, e uma maioria, não é? 411 a 650, que ajudasse a resolver os problemas sociais, os problemas da questão da imigração, mas os problemas que foram criados também pelo Brexit, também culpa do Labour, na altura não ter tomado uma posição forte e até dinâmica, no sentido de que havia muita gente no Labour que não queria a saída do Reino Unido da Europa. O que se passou foi que ele nunca conseguiu aplicar a sua agenda. Depois teve aquela situação relativamente aos factos que são putados na altura, não enquanto político, mas enquanto magistrado, a questão toda das investigações por razão das violações com os imigrantes. E depois teve uma coisa que é, o Labour tem um problema que é histórico, que é, há duas correntes no Labour que se estão sempre, digamos assim, a confrontarem-se uma com a outra, que é uma posição mais à esquerda e que é,
digamos assim, muito mais próxima da zona de Manchester, Newcastle, Southampton, portanto, estas zonas mais ao norte, e depois tens um Labour no sul, muito mais cosmopolita, muito mais virado para a Europa e até mais virado para as questões internacionais. Se nós formos buscar aquilo que foi a posição dos verdes nesta eleição, em que foi buscar Gaza, a questão da imigração, e que de alguma forma foi os verdes que tiveram o discurso para esvaziar o Reform UK, o que nós assistimos foi que o que se passou nesta by-election é a mesma coisa que se está a passar a nível nacional, que é Keir Starmer, na posição internacional relativamente à Ucrânia, tem tido uma posição interessante e importante, mas dentro de portas não consegue marcar a agenda. Conseguiu reaproximar o Reino Unido da Europa, até Exato, com certeza. gozando de uma muito boa vontade da União Europeia, só por não ser um membro do Partido Conservador, claro. Parece-me. Mas ele não consegue. E só para terminar dizendo isto, há bocado estávamos a falar em off. Em 2003, o Peter Kellner, que era dos liberais-democratas, aconteceu-lhe a mesma coisa. Em 2003 nós estávamos na antecâmara daquilo que foi a invasão do Iraque. Nós estávamos já na altura, discutia-se dentro do Parlamento de que havia uma grande parte da população que não queria a intervenção do Reino Unido juntamente com os Estados Unidos no Iraque. Nós estamos aqui a poucos dias ou a poucas horas possivelmente de uma intervenção no Irão. Estamos a falar de que Keir Starmer é das pessoas com maior vontade de que haja tropas europeias na Ucrânia num processo de paz conjuntamente com os franceses, o que dentro de portas não é nada simpático. Até porque durante muitos anos tiveste uma desvalorização dos militares. E a mim o que me parece é o seguinte: os partidos do centro, que é o Partido Conservador, que para mim, eu antevejo que nos próximos 15 ou 20 anos o Partido Conservador não terá muito a dizer em termos de política nacional, e é verdade, isto pode ser uma verdade lá para ali, mas é verdade, os partidos morrem, e nós estamos a ver os partidos do centro no Reino Unido a morrerem, a definharem, por duas razões, e com isto termino. Faltou durante muito tempo uma política que falasse às pessoas e resolvesse o problema das pessoas. E acharam que a política e a postura que tinham e que tiveram sempre nos últimos 100 anos em Westminster era suficiente. E esse definhar de que falas, ainda por cima, não é exclusivo do Reino Unido. Nós vemos, aliás, nas mais recentes eleições legislativas em Portugal, a soma de PS e PSD andou por mínimos. Sim. O mesmo em França, os gaullistas e os socialistas foram ultrapassados pela extrema-direita e pelos liberais macronistas, o que quer que isso represente hoje em dia, e vemos isso repetir-se realmente em muitos países da Europa. No caso britânico, vale a pena elencar algumas das razões porque em menos de ano e meio Starmer passa do vencedor extraordinário a uma espécie de lame duck, para usar uma expressão que é mais americana do que inglesa. Desde os problemas do custo de vida que as pessoas sentem na algibeira e aos quais os verdes têm sabido apelar, até à quebra de várias promessas eleitorais. Eu acho que há aqui uma tentativa, uma vontade tão grande de agradar, ou um medo de desagradar, que tem levado o governo a fazer piruetas seguidas. Claro que depois há casos mais polémicos, como por exemplo o acordo para ceder as ilhas Chagos, que são um arquipélago no Oceano Índico que pertence ao Reino Unido, de cedê-las à Maurícia, que é portanto, um país insular africano, e com todos os problemas que isso liga. É um país que tem muitas ligações à China, e isso cria polémica, e obviamente o grande elefante na sala, que é o caso de Peter Mandelson. Isto que ainda por cima corre em paralelo com o de outro que não tem nada a ver com Starmer, mas que também choca a opinião pública, que é o caso de um ex-membro da família real, mas ainda parente do rei, o irmão, o André Mountbatten-Windsor, antigo príncipe e duque de York, que está ligado obviamente à rede de exploração sexual, inclusive de menores, do milionário pedófilo americano Jeffrey Epstein. O Mandelson foi, recordemos, embaixador do Reino Unido em Washington entre fevereiro e setembro de 2025, escolhido a dedo por
Keir Starmer, numa altura em que era preciso segurar as relações com os Estados Unidos num quadro do regresso de Donald Trump à Casa Branca, mas que é um figurão dos velhos tempos do Blair, tinha sido 2 vezes demitido do governo por questões pouco edificantes de conflitos de interesses e outras, e acaba por neste momento ter sido detido por causa das ligações Epstein, não no âmbito sexual, mas por suspeita de divulgação de informação classificada ao dito Epstein. Tudo isto, na semana em que isto soube e em que Mandelson depois é retirado de embaixador primeiro e depois acaba por se demitir do partido, da Câmara dos Lordes, e cai em desgraça, também isto foi visto como algo que punha muito em causa, porque é uma escolha a dedo de Keir Starmer. Ele conseguiu demitiu o chefe de gabinete fazendo um bocadinho dele o bode expiatório, mas cada vez mais parece que um primeiro-ministro tem dificuldade em decidir e as decisões que toma muitas vezes são más. Isto, aliás, e voltando agora à eleição em Gorton e Denton, uma das decisões que me parece erradíssima tomada por Keir Starmer foi quando o lugar vaga e se vai marcar eleições antecipadas para ali, o seu maior rival interno, Andy Burnham, atualmente autarca da área metropolitana de Manchester e visto como provavelmente a figura mais popular do Partido Trabalhista, quer concorrer a este círculo. E o Starmer, com medo que ele fique no Parlamento, porque ser deputado é um pré-requisito para ser líder de partido, com medo da sua rivalidade, proíbe-o de concorrer. Isto foi, a meu ver, não só um ato de cobardia, como de uma miopia política enorme, porque se o Burnham não tivesse um Parlamento neste momento, provavelmente já havia eleições internas marcadas no Labour para substituir o Starmer. No meio disto tudo, como é que isto corre tão francamente mal? Como é que se passa de uma vitória tão estrondosa a este estado de coisas, e que também com o Partido Conservador, que esteve de facto 14 anos no poder, mas que entanto mudou de liderança, até temos geracionais, tem uma líder jovem, dinâmica e boa oradora, Kemi Badenoch. Como é que os dois partidos em tão pouco tempo definharam tanto na vossa emoção? Francisca, tu que estás lá e que vês as pessoas, os britânicos no dia a dia, o que é que se diz na rua, o que é que se sente, como é que é o ambiente? Eu acho que Keir Starmer, apesar da vitória esmagadora que os números dizem, não era uma vitória esmagadora de maneira alguma da parte do entusiasmo do eleitorado, nem do comentário político, nem dos senadores britânicos. Nós na altura até... quando falei com pessoas próximas de Keir Starmer antes da sua eleição, todos enfatizavam muito que é uma pessoa com espírito de serviço e um advogado com valores, com alguma retidão na forma como trabalha e com uma vontade de servir o país, mas que não era de todo um animal político e que chega ao Westminster tarde. Chega ao Westminster tarde na vida e há relativamente pouco tempo. E eu acho que essa falta de experiência 2015. política, em 2015, exatamente, portanto passaram-se 10 anos, quando há pessoas que crescem naquele ambiente. Ele é uma pessoa que é um outsider que acho que pareceu uma boa hipótese em contraste com os conservadores e com as políticas extremas de, por exemplo, Boris Johnson, e que as pessoas pensaram, depois disto tudo, se calhar é isto que nós precisamos, uma pessoa comedida, uma pessoa que ponha o país à frente. Eu acho é que Westminster é preciso. Política é política, a democracia exige os políticos, e eu acho que ele realmente tem provado por diversas vezes que essa falta de cintura, de jogo de cintura, tem sido o que o tem feito tropeçar muitas vezes. Eu acho que no caso de Andy Burnham foi isso. Eu acho que ele, com medo de se sentir ameaçado e da sua liderança ameaçada, achou que ter Andy Burnham punha se calhar em causa, até para ele próprio pode ter pensado, punha em causa a estabilidade do país, punha em causa a estabilidade do partido, e se calhar até se descentrar, mas eu acho que a verdade é que era uma guerra que estava perdida à partida, porque ele ou passava a ter um primeiro-ministro sombra em Westminster, ou aconteceu o que aconteceu hoje, que é está o país todo a falar de como é que os trabalhistas perderam um lugar altamente seguro que era deles há
40 anos. E que se o Burnham tivesse sido candidato, provavelmente Exatamente. tinham conseguido segurar. Tinham conseguido segurar, e portanto eu acho que há aqui uma falta de faro político, e eu acho que mesmo no caso do Mandelson, que estávamos agora a falar, claro que é uma escolha dele, mas eu sinto que também é uma escolha muito da sua bolha política e de quem o rodeia, e de que ele também não tem sido capaz de fazer fim-capé e de se fazer valer daquela ideia que ele construiu de um homem de valores, um homem que quer fazer defesa dos conservadores. Na primeira oportunidade que tem de nomear um embaixador no meio, ninguém pode ter ficado surpreendido com o que se veio a saber de Peter Mandelson. Se calhar a magnitude, tendo em conta a divulgação dos fecheiros nos Estados Unidos, influenciou bastante, mas ninguém se pode dizer surpreendido que ele tinha um currículo impressionante. Já havia esqueletos no armário antes do caso Antes Epstein. do caso Epstein, e mesmo as ligações com ele já eram sabidas, mesmo que se calhar não com o detalhe que se sabe agora. E portanto eu acho que, apesar da vitória esmagadora, nunca houve no Reino Unido uma sensação de que este era o primeiro-ministro que ia fazer. E, aliás, nós vaticinámos muitas vezes que Starmer se arriscava a ser o primeiro-ministro que vai entregar as chaves de Downing Street a Nigel Farage. E, portanto, quem é eleito para 5 anos, já com este fantasma a pairar, pronto, os números realmente nunca sim, bateram certo. Eu queria ir aí ao final da tua resposta e a Farage, porque de facto o Reform está à frente nas eleições, nas sondagens. É claro que as sondagens nacionais no Reino Unido às vezes são enganadoras, porque o sistema de círculos uninominais não permite essa transposição, mas já há sondagens com modelos que depois projetam os vários círculos eleitorais, e também nessas o Reform aparece à frente. O que eu pergunto, para passar a bola ao Miguel, é se de facto Farage pode ser primeiro-ministro em 2029. Eu digo 2029 porque mesmo que haja uma troca de líder no Labour, o sistema britânico permite e propicia a mudança de primeiro-ministro com a mesma maioria parlamentar, sem passar por eleições, que era provavelmente o que aconteceria se o Starmer fosse defenestrado num golpe interno e substituído pelo Burnham ou por outra pessoa qualquer. É de facto, tornou-se realista imaginar alguém que não do Partido Conservador ou do Partido Trabalhista, e nomeadamente Nigel Farage, como primeiro-ministro do Reino Unido? Essa pergunta é excelente, e nós temos que ir quase ao princípio do século XX para ver um primeiro-ministro que não seja nem do Labour nem Tory, mas na altura era dos Lib Dems, e portanto estava dentro daquilo que nós consideramos o espaço democrático. Agora tem aqui uma coisa que a Francisca tocou e que eu, antes de ir aí dar essa resposta, queria explicar porque é que nós estamos a chegar aí e porque é que nós também tivemos este resultado. Qual foi o problema do Labour? Além daquilo que a Francisca disse muito bem, total incapacidade, desconhecimento e até uma relação importante e afetiva com o eleitorado. É que o Labour cometeu o mesmo erro que outros partidos estão a cometer por toda a Europa e até em Portugal, que é tentar esvaziar os partidos de extrema-direita ou com discurso de extrema-direita, tentando resolver os problemas, adotando os métodos que ao mesmo tempo criticam. Se nós olharmos aquilo que tem sido o tempo de Shabana Mahmoud enquanto ministra da administração interna e a aplicação que ela tem feito relativamente à questão da imigração, e quando há pouco falavas de que na zona de Manchester, onde foi a by-election, nós temos uma comunidade imigrante enorme, nós temos que ver duas coisas. Ela fez passar a lei de que agora, para se conseguir ter o passaporte britânico, duplicou o tempo necessário que nós tínhamos no Reino Unido. Também, para receber a residência permanente, também duplicou o tempo que nós tínhamos nos Estados Unidos, no Reino Unido, e isso tudo mexeu. Ou seja, isto são todas políticas, e não só isso. Fala-se na sociedade britânica que há a possibilidade de ter uma polícia muito próxima àquilo que é o ICE nos Estados Unidos, a ter também. Ou seja, o Labour aproximou-se em inúmeras coisas naquilo que eram ou são as pretensões do Reform. E o que é que se está a ver? Como a manta não dá para cobrir tudo, e como se vê que a manta política de Keir Starmer é pequena, ele tentou ser ele a combater diretamente o Reform, quando se deveria preocupar era a ter uma resposta positiva e a afirmar-se de uma forma positiva. Ele foi tentar, de alguma forma, ir buscar o eleitorado do Reform, tendo e apresentando políticas
muito próximas daquilo que são efetivamente a questão da Às imigração. vezes, às vezes o eleitorado prefere o original à cópia. Exatamente. E o que é que aconteceu? E do outro lado abriu-se um rombo enorme à esquerda que não se estava à espera. Eu acho que Keir Starmer não vai ser, isto eu posso quase garantir, não vai ser o candidato em 2029, e parece-me a mim que nós, depois das eleições para o Parlamento na Escócia, que é super importante até porque o Labour tem, quer no norte da Inglaterra, quer na Escócia, uma posição muito grande. Basta só lembrar que Tony Blair e Gordon Brown são dois escoceses. Por círculos da Escócia. E são escoceses. São escoceses. E, portanto, tem essa relação muito grande. Para terminar, há aqui um ponto que me parece essencial. São as eleições, como eu disse, na Escócia, no País de Gales, e as eleições locais, e o tempo suficiente para o Labour encontrar duas coisas. Um candidato que seja um candidato que vai fazer, digamos assim, aqui a ponte, e um discurso que possa agradar ao eleitorado, que é isso que falta. Tem que se demitir o deputado da zona de Manchester para o Andy Burnham tentar outra vez. Bem, na Escócia e no País de Gales, de facto, não era inédito. Isso não era inédito. Não era inédito. Todo. Na Escócia, onde o Partido Trabalhista governou nos primeiros anos do Parlamento Autónomo, já temos há 19 anos os nacionalistas independentistas do SNP a governar, e se há um ano parecia que o Labour ia limpar aquilo, agora as sondagens já não dizem isso. E os verdes têm tido uma posição também muito pró-independência da Escócia, são e portanto os verdes escoceses, de repente, se apanham aqui um momentum, digamos assim, podem também acabar por ter um resultado na Escócia significativo. E voltar-se a falar de referendo. Exatamente, que é um assunto que continua. Ganharam imensos lugares na Escócia também. E tem uma coisa, desculpa Pedro, os Lib Dems têm sempre bons resultados nas eleições para as câmaras municipais. Pois está, nas locais têm muito bons resultados. E no País de Gales, onde o Labour governa desde que há autonomia, desde os anos 90, que foi quando criados os governos autónomos, desta vez arrisca-se a perder, está a sofrer uma sangria de votos, quer para o Reform, que tem crescido no País de Gales, quer para os nacionalistas galeses, que são menos ferozes, digamos assim, do que os escoceses, mas podem pela primeira vez ter a chefia do governo de Gales. E tudo isto no mesmo dia em que vão ser disputadas as municipais, portanto, o Starmer de facto corre o risco de levar ali mais um rombo que faça de facto mexer mais o partido, porque depois as pessoas também vão estar a pensar cada um vai estar a pensar no seu lugar e no risco de o perder, porque claro, os círculos uninominais também têm este efeito. Ora, acho que não podemos deixar de um episódio sobre o UK sem falar também de outra instituição importante, além do poder executivo, que é a monarquia. O ex-príncipe André, ex-duque de York, Sr. Andrew Mountbatten Windsor, como o rei passou a designá-lo em comunicado, caiu absolutamente em desgraça. São evidentes os seus laços com Jeffrey Epstein. Obviamente que foi detido, ainda não foi julgado nem condenado por nada, mas está suspeito de um crime, ele como Peter Mandelson, aliás, de um crime grave, cuja pena máxima é perpétua, que é portanto, mostra a sua gravidade, ainda que, segundo os peritos jurídicos que eu li, seja um crime difícil de provar em tribunal. Obviamente que o rei Carlos III fez tudo para se demarcar do irmão, tomando decisões que de certeza são difíceis do ponto de vista humano e familiar, mas pergunto eu, é possível ao chefe de Estado sacudir a água do capote dos escândalos em que o irmão está metido, ou isto põe em causa a monarquia britânica? Eu acho que a monarquia britânica já tem provado que é resiliente a vários níveis, e por isso eu diria que a monarquia enquanto instituição do Reino Unido, eu acho que continua sem ser a ferida de morte, digamos assim. Agora, sem dúvida, e isto, como estavas a dizer, também toca na questão da descredibilização dos partidos de centro e mais do sistema, que é uma sensação que, por exemplo, os verdes também têm tocado muito, que é esta sensação de que há uma podridão transversal aos cargos de poder, às pessoas que têm ocupado os cargos de maior relevo, que lideram os países, e obviamente que ter o irmão do rei tão envolvido, e obviamente que há uma suspeita que as pessoas têm legítima, eu considero, de que houve proteção da parte da família real em alguma medida. Da rainha Isabel II parece evidente, até porque ela, entre outras coisas, pagou-lhe a indemnização para ele não ir a tribunal quando foi o caso da rapariga que o acusava de ter tido sexo com ela quando era menor.
E a questão que agora muito se põe também, e que muitas pessoas têm, até populares, têm gritado quando o rei passa na rua, que é o que é que o rei sabia e desde quando? Exatamente, e o que é que fizeram ou não fizeram, e eu acho que é inevitável que a suspeita seja que deixaram muito por fazer, e eu acho que isso acaba por descredibilizar, mas acho que esse exemplo que estavas a dar agora de pessoas que têm gritado não é muito comum essas interpelações, mas também é engraçado ver a reação, porque acabam sempre por ter uma reação de apoio, de proteção dos próprios populares que se encontram a querer ver passar o rei. Claro, e que são maioritariamente apoiantes e que, portanto, ou seja, acho que é um bom espelho do estado em que o país está. Agora é inevitável que a crítica surja e que mesmo haja uma vontade por parte do governo britânico e da monarquia de se distanciar ao máximo neste momento. Isso viu-se, por exemplo, achei engraçado agora na entrega dos prémios BAFTA, que são os prémios do cinema americano, quando perguntaram ao príncipe William, que é o herdeiro da coroa, se ele tinha gostado do filme Hamlet, tanto um filme sobre a vida de Shakespeare, que a mulher dele, que Catherine, tinha elogiado imenso, e ele disse: eu tenho que estar calmo de espírito para poder ver esse filme, e neste momento não estou, o que era uma óbvia alusão àquilo. Miguel, como é que o futuro da monarquia se segura? Como é que Carlos e William evitam contágio dos escândalos do antigo Duque de York? Nós precisávamos de todo um programa novo só para falar sobre isso. Mas fica combinado. Eu vou tentar ser aqui muito telegráfico. Em 2001, quando Andrew foi indicado, curiosamente, por Tony Blair, e já sabia nessa altura da proximidade de que Peter Mandelson tinha com o ex-príncipe, e eu já vou tocar nisso, porque enquanto vamos... Já lá vou. Mas estava a dizer, na altura, em 2001, a família real precisava de encontrar alguma coisa para o Andrew fazer. É o problema de ser o número 2. Já aconteceu também com a Princesa Margarida, com esta coisa do being number 2. Harry! E com o Harry também. E, portanto, na altura, a rainha conseguiu, e com o Tony Blair, que se encontrasse este cargo. Este cargo é um embaixador itinerante que anda pelo mundo inteiro a vender o Reino Unido. A vender o melhor que o Reino Unido tem. Seja a questão comercial, seja industrial, o que for, e portanto anda a fazer. E obviamente que nesse cargo tem uma relação muito próxima com o governo, tem uma relação muito próxima com o secretário do governo responsável pelo comércio internacional, que em 2009 era Peter Mandelson, na altura que Andrew também estava nesse lugar, e portanto tinham essa relação, curiosamente aqui um triângulo amoroso com Epstein, e portanto o que se passou foi que já nessa altura o príncipe Carlos, à altura, terá dito, e existem informações, terá dito que o irmão não estava preparado e que o irmão não tinha capacidade para isso. Ao longo todo dos últimos 20 anos nós vemos um afastamento enorme por parte de Carlos em relação ao irmão. E a partir do momento que saíram as primeiras informações de que havia ali um relacionamento com aquele homem, e que havia um relacionamento até quando, por exemplo, a própria ex-duquesa de York também é apanhada naquela gravação a ganhar dinheiro para facilitar para vender uns árabes, para vender árabes acesso. Que eram jornalistas disfarçados. Exatamente. E portanto, desta altura que existe uma tentativa. Obviamente que a rainha na altura, estamos a falar de Andrew, que era o seu filho preferido, até o mais parecido, digamos assim, na forma de estar com o seu marido, ela sempre o protegeu. Mas a partir de 2019, daquela fatídica entrevista, toda a gente se afastou dele. Ela acha que vai sair por cima, em terras até aos cabelos. E portanto, toda a gente se afastou dele. Afastou-se não só o que é hoje o rei, mas também o príncipe de Gales, o herdeiro, o William. E o William tem vindo nos últimos anos a tentar fazer com que o pai tivesse tido, de uma forma proativa, primeiro a avó e depois o pai, de uma forma proativa de afastá-lo completamente daquilo que era a questão da sua atividade enquanto membro da família real, trabalhador. Agora, para terminar, eu quero dizer o que é o maior escândalo, o que é efetivamente aquilo que toca na alma do cidadão britânico. Se vocês, o que é que dá a grandeza à monarquia? Não é obviamente que é todo aquele panache que tem, é a questão de toda aquela pompa em circunstância, mas acima de tudo o lema servir. E servir um povo, servir uma cultura, servir um país. E é isto é que dá todo aquele brilho à monarquia. Se nós tirarmos isto, que é o que Andrew não tem o panache, não tem educação, não tem a ideia de lealdade de servir, o que nós temos é um homem
perfeitamente comum. E esta realidade que hoje nós vemos é que alguém que tinha uma posição quase de sonho e uma posição acima de nós, comuns mortais, se aproveitou da sua posição diferenciada para efetivamente fazer negócios e para efetivamente passar informações de Estado secretas para um fulano que comercialmente lhe comprava isso. Agora, até esta que é a questão. E é isto, é que esta ideia de servir tão importante e que é a base fundacional daquilo que é a monarquia no século XXI. Claro. E que Isabel II encarnou. E que Isabel II encarnou, está completamente... tremeu. E é isto que agora afirma, que é assim que eles se chamam, que a firma vai fazer. Ou seja, vai expelir ao máximo, expeliu ao máximo que pôde o Andrew, e vai agora tentar fazer, digamos assim, voltar a ter uma comunicação e uma proximidade diferente. Para isso, William e Kate vão ser extremamente importantes. Agora, vamos afastar aquilo que eu ouvi alguns comentadores falar, é a questão da abdicação. A questão da abdicação é um trauma de 36... Só quem não conhece o Reino Unido. Portanto, é um trauma de 36 que nunca vai acontecer. Mesmo para terminar, em 95 é a morte da princesa 97. Diana. 97, a princesa da Diana. As duas pessoas mais odiadas no Reino Unido chamavam-se Camilla Parker Bowles e Charles. E hoje são a rainha e o rei. 68% foi a sondagem que foi feita no dia, disse que eles deveriam seguir a agenda como a tinham e mantiveram e que eles tinham a confiança do povo britânico. Muito bem, e com isto estamos a chegar ao fim, mas ainda falta o apêndice de sempre, que é aquela pergunta que fazemos a todos os convidados do Mundo a Seus Pés. Francisca, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? Olha, ia a Cabo Verde, porque vivo em Londres e, portanto, é uma cidade fantástica, mas realmente falta-lhe sol e falta-lhe alguma daquela leveza que encontramos a mais a sul, e por isso o objetivo de sonho de viagem dos próximos tempos é Cabo Verde e ir para um cenário diferente daquele que encontro. Muito bem, até porque esta vinda a Portugal não te trouxe muito sol também, infelizmente. Miguel, para onde ias tu? Eu ia ao Rio de Janeiro. Além de Londres, também vivi há algum tempo no Rio de Janeiro, e como tivemos um inverno muito chuvoso, um inverno difícil, ou estamos a ter um inverno difícil, estava com vontade de ser imbuído um pouco do espírito do carioca, de música, de bom ambiente, de boa comida, porque também se come muito bem no Rio de Janeiro, e apanhar um bocado de sol, que é aquilo que nos tem faltado um pouco, para depois termos, digamos assim, a energia suficiente para aquilo que vem em 2026, que vai ser um ano para as relações internacionais bastante complicado. Muito desafiante, é verdade, e cá estaremos no Mundo a Seus Pés, no Expresso, a tentar trazer-lhe tudo o que se passa no mundo e, sobretudo, ajudar a perceber as respectivas implicações. Foi o que fizemos hoje aqui com a Francisca Ferreira Marques e o Miguel Baumgartner, a quem agradeço, bem como ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos e, sobretudo, a si, que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. Daqui a 8 dias o podcast volta com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!